Muitas vezes percebo, quer no contexto clínico, quer na área pessoal, que é comum pensar-se que só se procura ajuda na área da saúde mental quando se tem um problema dessa ordem. Quer porque se tenha recebido um diagnóstico, quer porque se está a atravessar um momento de crise, mas será que é apenas nesses momentos que devemos procurar ajuda? Que devemos cuidar da nossa saúde mental? Vamos ver se assim é e como poderá fazê-lo. Quando os sintomas das doenças se fazem sentir, normalmente não é no início, mas o processo já se desenrola há algum tempo. Alguns sintomas podem surgir mais depressa, digamos assim, outros podemos até nem os sentir de todo por serem doenças mais silenciosas, no entanto, o processo já começou há algum tempo. Quando falamos de um desconforto psíquico, como a ansiedade, por exemplo, os sintomas começam a fazer-se notar a partir de determinado momento, mas o processo já começou bem antes. Referi até há pouco tempo por aqui um exemplo de como os acontecimentos positivos nas devidas circunstâncias podem gerar sofrimento psíquico e mal-estar. Eu deixo aqui o link. Então, cuidar do nosso bem-estar é algo que precisa de ser um esforço contínuo, de estar lá presente ao longo de toda a vida e numa base diária. E torná-lo um hábito é a melhor forma de prevenir o mal-estar psíquico, mental e emocional resultante de um stress continuado no tempo. Mas também tem o potencial de reduzir o impacto que situações pontuais podem ter sobre si. Falamos da necessidade de fazer uma manutenção do bem-estar, uma manutenção da saúde e não a manutenção da doença, como nos habituámos a fazer. Para isso, e para não deixar que a tensão e o mal-estar se vá acumulando, precisa de estar consciente daquelas flutuações no seu bem-estar, não de uma forma obsessiva ou neurótica, mas apenas reconhecendo que elas estão lá, como sinais de que é o momento de agir, de forma a manter o bem-estar e não deixar a situação descambar. Já a forma como irá agir, ou os cuidados que irá ter nesse sentido, varia de uma pessoa para outra, já que somos todos diferentes, não é? Nas redes sociais de consumo rápido de hoje em dia, nós estamos expostos a todo momento a sugestões de todo o tipo. E por falar em redes sociais, este canal também está agora presente no Instagram. Têm estado a ser publicadas por lá algumas propostas de reflexão, algumas questões que fazem parte de um processo de autoconhecimento. Podem ser consumidas como publicações independentes ou serem vistas como parte de um processo contínuo. Então, todas as semanas temos publicações às segundas, quartas e sextas, no final da tarde. Aliás, a minha sugestão é que use um caderno, pode ser em papel ou formato digital, e que o use como uma espécie de diário de bordo, o diário de bordo da sua vida, o diário de bordo da sua mente, onde poderá ir anotando as considerações que tira destas reflexões, as suas conclusões, ideias que vão surgindo ao longo do caminho, as suas respostas às questões que vou propondo por lá também, ideias que vai retirando um pouco daqui, um pouco daquela, daqueles livros que vai lendo, dos vídeos que vai vendo, das conversas que vai tendo por aí e que lhe parecem ser muito úteis a registar para não esquecer, porque nós tendemos a distrair-nos com a vida, não é? Então, num outro momento, sempre que queira, sabe onde todas essas considerações estão, onde recolheu toda essa informação que pode ser útil em algum outro momento e pode ir lá e ler e reinspirar-se, remotivar-se a seguir no caminho que lhe faz todo o sentido de seguir. Deixe por lá um comentário e escreva vindo o vídeo. Então, como eu dizia, nas redes sociais hoje em dia estamos expostos a todo o tipo de sugestões. E até com as sugestões de autocuidado nós precisamos de usar de bom senso para que elas não sejam fonte de mais stress, de mais tensão, de frustração ou uma distração do real valor, daquilo que precisa da nossa atenção realmente. Se por um lado encontra incentivo à crítica e à frustração, algo que revolta as entranhas apenas, por outro abundam as imagens que
Têm sugestões de autoindulgência e que alimentam desejos que satisfazem de uma forma mais fugaz. Na verdade, apenas distraem muitas vezes das reais necessidades do seu ser. O autocuidado precisa de lá estar, no dia a dia, e traz resultados a médio e longo prazo. É fácil confundir as necessidades reais, aquilo que o seu ser precisa, deseja, com as necessidades criadas por hábitos apreendidos ao longo do tempo. Se pensarmos na prática do exercício ou numa boa alimentação, são cuidados que julgamos ser essenciais a todo o ser. A escolha de alimentos saudáveis pode satisfazer uma necessidade no momento, mesmo que o bem-estar seja fugaz. Contudo, de forma continuada e persistente, pode resultar num mal-estar futuro. E sim, cuidar de si é cuidar de si agora e no futuro. Seguindo este exemplo, vemos muito facilmente alguns cuidados como formas de castigo, porque desejamos algo diferente daquilo no momento e pensamos na satisfação imediata daquilo, não é? Então entendemos-lo como uma forma de castigo. No entanto, se precisamos de cuidar do ser agora e no futuro, precisamos de ajustar este cuidado ao nosso ser. Em determinado momento e de determinada forma, fazer exercício ou um esforço por comer melhor podem ser uma maneira de gastar mais energia do que produzi-la, de acrescentar mais pressão do que propriamente aliviá-la. Então é importante avançar por etapas ajustadas a cada um e ao momento em que este se encontra. São boas estratégias? São, mas não são a única forma de cuidar de si. O movimento do seu corpo é importante para o seu bem-estar, mas não precisa de correr ou ir para o ginásio, nem precisa de caminhar meia hora por dia. Pode começar por levantar-se mais vezes para ir beber água, dar uma volta na sala de trabalho, desça e suba as escadas de vez em quando, em vez de apanhar o elevador, faça aquela limpeza que a sua casa está a precisar, mexa-se. Movimento é movimento. Ter uma boa alimentação é uma forma de cuidar de si, mas o que é uma boa alimentação? Não se prenda tanto às regras e sugestões que chegam do exterior. Siga aquilo que lhe faz sentido a si e que lhe traz felicidade. Fique atento e ouça ao seu corpo. Procure investir naqueles cuidados que cuidam do seu bem-estar a curto, a médio e longo prazo. Se a meditação é uma forma de cuidar de si, é. Mas pode implicar um grande esforço e trazer muita frustração, porque está numa fase em que a sua mente está demasiado ativa. Não é a única forma. Dormir bem é imprescindível. No entanto, pode nem saber como fazer e como melhorar a qualidade do seu sono. Mas iremos falar sobre isso em breve por aqui. Então, para além destas formas óbvias de cuidado, existem outras como organizar a sua rotina, ter uma rotina organizada no seu dia-a-dia, para que não se perca no meio dos afazeres. Manter a casa, o local de trabalho, a rotina organizada ajuda a manter a mente organizada e saudável. Então inclua na sua rotina alguma coisa pequena que lhe permita fazer a mudança que pretende ver na sua vida, no seu comportamento, no seu pensamento ou nas suas emoções. Não sabe como? Procure ajuda. Inclua na sua rotina metas semanais. Faça aquelas coisas que quer realmente fazer, para além daquelas coisas que tem para fazer no dia-a-dia. Inclua-as na sua rotina. Coloque na sua agenda como compromissos com um outro alguém. Neste caso, são compromissos consigo, pelo seu bem-estar. É tão fácil sentir que não tem tempo para isso e não se organiza por isso mesmo. Como é que posso me organizar se sou mãe ou pai solteiro com emprego, 2 trabalhos diferentes, crianças pequenas? Muda a perspectiva, a forma como sente essa rotina ou as crenças que tem. Há sempre algo que pode fazer. Pense em passos pequenos e em dar um de cada vez. Inclua atividades que relaxem a mente. Crie espaços para si nessa rotina. Reserve esses espaços ao longo da semana na sua agenda. Espaços para lazer, para fazer aquilo que gosta de fazer e o faz sentir-se bem, porque essa é a responsabilidade sua, de mais ninguém. Tem dificuldade em perceber o que o relaxa sequer ou como pode fazer essas coisas? Procure ajuda.
Quanto maior clareza tiver sobre quem você é, sobre aquilo que lhe faz sentido, sobre o seu propósito, as suas metas, maior confiança e determinação sentirá, assim como menor vulnerabilidade ao exterior. A terapia pode ajudá-lo nesse sentido, não só quando há um diagnóstico ou um momento de crise. E por falar em autoconhecimento, não é? Aquilo que nos permite a terapia também, saiba quais são e onde estão os seus limites e comunique-os de forma clara. Fazê-lo pode ser um desafio. Geralmente as pessoas dão-se conta de que estão numa situação estressante quando já estão num nível de pressão e exaustão física, mental elevado. Mas é possível prevenir estas situações e cuidar do seu bem-estar. Mas na próxima partilha falaremos sobre os seus limites, como os definir, os comunicar e respeitar. Até lá, tenha um dia feliz.